Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes. O meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Câncer. Leitura geral para Câncer. Lembrando que, por se tratar de uma leitura geral, ela pode estar associada a vários aspectos da vida, como trabalho, finanças, negócios, família, relacionamentos, enfim. Leitura geral para o signo de Câncer. Vamos lá, tarô? Vamos lá, tarô? Signo de Câncer, leitura geral. Signo de Câncer. A carta da Torre, o 4 de espadas e o 5 de copas. A carta da Torre, o 4 de espadas e o 5 de copas. Bem, Câncer, me dirigindo aqui a um grupo, específico, não significa que todos vocês possam estar vivenciando esse momento ou, digamos assim, no contexto dessa leitura, mas um grupo em específico, um grupo em especial. Aqui me fala de algo, veja bem, de algo que acontece de maneira repentina, ou seja, algo inesperado, algo que subitamente acontece, sabe? A carta da Torre fala de situações, representa situações que acontecem de uma hora para outra, algo que de uma hora para outra, veja bem, algo que parecia estar sob controle, que parecia estar de pé, e de repente algo acontece, algo desmorona, ou seja, uma situação, imagine uma casa que de uma hora para outra você olha para essa casa e ela simplesmente desaba. A carta da Torre fala de acontecimentos, de situações que pareciam estar sob controle, estar de pé, e de uma hora para outra tudo desaba, tudo vem à tona. Algo muito possivelmente construído, algo que existia, mas não havia ali uma solidez, não havia uma estrutura, digamos assim, um bom alicerce. E aí, exatamente essa falta de uma boa estrutura, uma hora faz com que o caos aconteça, ou seja, que uma situação adversa aconteça por conta de uma situação, de algo que não possuía, digamos, um bom alicerce, uma boa estrutura. E aí acontece o inesperado, tudo desaba, tudo vem à tona. E aqui eu vejo você, Câncer, numa situação, digamos assim, 4 de espadas e 5 de copas. Vejo você aqui
extremamente abatido, triste, uma pessoa que está em pausa. 4 de espadas fala de conflitos, ou seja, vejo você aqui com conflitos, tanto externos como também conflitos internos, um momento de introspecção, de pausa na sua vida, muito possivelmente por conta dessa situação, ou seja, que te pega você de surpresa. Vejo aqui o choro, a tristeza, 5 de copas, alguém que está triste, alguém que está angustiado, uma pessoa que está abatida. Veja bem, o choro, a tristeza, a angústia, muito possivelmente por estar, veja bem, diante dessa situação. Alguma coisa que acontece que leva você para um momento de pausa, de reflexão, de conflitos internos. Aqui é uma pessoa que está em conflitos, pode ser conflitos internos, como também podem ser conflitos externos. E um momento de tristeza, de angústia, de choro, por conta desse acontecimento, ok? Que deixa você numa situação de choro, de tristeza e de angústia na sua vida. Eu quero entender um pouco mais sobre essa situação, sobretudo, o porquê desse seu momento. Tudo bem, alguma coisa aconteceu aqui, o caos se estabeleceu, mas até que ponto, a pergunta, até que ponto você teve alguma participação ou não? Até que ponto esses fatos, esses acontecimentos, veja bem, essa situação de caos que se estabeleceu, até que ponto existe alguma participação, alguma coparticipação, enfim, porque vejo você aqui com conflitos, tanto conflitos internos como conflitos externos, e muita tristeza, muita dor, uma pessoa que está angustiada, ok? Eu quero entender um pouco mais dessa situação, de momento, Câncer, que você se encontra. 8 de espadas, 5 de paus e o 9 de espadas. Olha aí. 8 de espadas, 5 de paus e o 9 de espadas. Aqui me fala que você se encontra com as suas emoções reprimidas, alguém que está com as suas emoções, sabe, paralisadas, fragilizada, uma pessoa que se sente acorrentada, uma pessoa que está num processo de, veja bem aqui, uma pessoa que está num processo de estagnação total, ou seja, esse acontecimento, essa situação de caos que veio, né, sobre você, enfim, te conduziu, está te conduzindo, está mexendo com as suas emoções, está causando em você, veja bem, uma situação onde suas emoções estão fragilizadas e reprimidas. Uma pessoa que está num processo de estagnação, que se sente acorrentada. Eu falo com relação às suas emoções. Conflitos, 5 de paus fala de conflitos. Essa situação aqui de conflitos internos e externos, muito possivelmente esses conflitos externos por conta dessa situação de conflitos aqui, ó. Ou seja, essa situação que acontece aqui, veja bem, essa situação de caos que se estabelece aqui, eu vejo você aqui, veja bem, o Câncer, quando eu vou para o 9 de espadas,
eu consigo entender o porquê de você estar assim, de você permanecer assim. Consigo entender o porquê desses conflitos. E consigo entender por que aqui existem conflitos não só internos, como também conflitos externos. Ou seja, aqui representa, 9 de espadas, aqui, ó, representa uma pessoa que está com peso de culpa, ou seja, uma pessoa que está sendo atormentada, ou seja, vergonha por culpa, por situações não resolvidas, que vem à tona, sabe? Aqui é uma pessoa que está carregando o peso de uma culpa, ou seja, é uma pessoa que sente a vergonha, está sentindo que está envergonhado, envergonhada por situações que não foram resolvidas. E aí vem um sentimento de culpa que consequentemente traz o quê? Traz essa situação aqui. Uma pessoa que está sendo atormentada por conta de algo que ela teve ali uma participação, uma coparticipação, que não foi solucionado, teve conflitos, mas a coisa não foi equacionada, não foi resolvida, e aqui representa uma pessoa que está com sentimento de culpa. Por isso você está nessa condição aqui de 4 de espadas, 5 de copas e 8 de espadas. Porque aqui é o peso da culpa. Então é como se, veja bem, eu identifico 2 coisas aqui. Aqui é como se você tivesse, digamos assim, fosse, entre aspas, né, em tese, responsável por essa situação, ok? Alguma coisa que você fez e que trouxe, que ocasionou essa situação aqui de caos, de calamidade, enfim, e não atingiu somente a você, atingiu também outras pessoas. E aí tem os conflitos, tem esse processo de pausa que eu vejo que é um processo prolongado, ok? E aqui o peso da culpa, ou seja, uma pessoa que está com a sua consciência, é como se estivesse batendo ali na sua consciência, ou seja, você se sentindo culpado por essa situação. E aí estabelece-se conflitos, você com conflitos não só internos, como também conflitos externos. E o peso da culpa, a vergonha por uma situação que não foi resolvida, além de não ter sido resolvida, acabou ocasionando conflitos. Por isso é essa situação de 4 de espadas, de 5 de copas, de 8 de espadas e sobretudo de 9 de espadas. Uma pessoa que está com peso na sua consciência. Que situação, Câncer! Que situação é essa, hein? Muito complicada essa situação. Eu quero saber, a questão aqui é a seguinte, né? É saber até que ponto você continua assim. Ou seja, o que pode ser feito para equacionar esse problema, para que você saia desse estado prolongado de estagnação, de pausa na sua vida. A carta do julgamento, a temperança, a carta da morte e a carta da estrela. A carta do julgamento, a carta da temperança, a carta da morte e a carta da estrela. O que eu vejo aqui, Câncer? Aqui sugere, veja bem, que é hora de você refletir e avaliar a si mesmo e as ações que você vem tomando. Ou seja, aqui é um chamado para uma renovação espiritual, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista das suas emoções. Ou seja, aqui é um convite para que você possa encarar o que precisa ser encarado, ou seja, se for o caso de
de ter que perdoar, que você perdoe. Se for o caso, se está faltando aqui entendimento, compreensão, é preciso que você reveja essa situação. Então aqui é uma hora, é um momento de reflexão, de você refletir e avaliar a si mesmo. É você interagindo consigo. Você avaliar a si mesmo. E as ações que você vem tomando. Então, aqui é um convite para, um processo aqui fala de renovação, de mudança radical com relação às suas emoções, porque aqui eu vejo você com as suas emoções reprimidas, ou seja, você num processo de estagnação total, de sentimento de culpa. Então, é preciso fazer uma autoavaliação, é preciso refletir, interagir consigo mesmo, fazer uma avaliação de si mesmo e ver o que precisa ser feito. Verificar aonde é que você possivelmente tenha errado nesse processo, que causou essa situação. E, se for o caso, tem que perdoar, que perdoe. Se está faltando compreensão, que você exerça a compreensão. Busque o entendimento. É um momento de reflexão, de buscar respostas, de você interagir consigo mesmo, um momento para você equilibrar suas emoções. Aqui fala, a carta da temperança fala do equilíbrio das emoções. Aqui me mostra você com as suas emoções totalmente abaladas, totalmente desequilibradas. Então, aqui representa um chamado para um momento de reflexão, de busca de respostas, interagir consigo mesmo, equilibrar suas emoções, dosar as suas emoções, um chamado para uma transformação. Uma transformação de dentro para fora, ok? Um chamado para a cura, para a renovação. Aqui fala da cura, a carta da estrela fala da cura, fala de renovação, fala de novos caminhos, de novas portas, ok? Então, se faz extremamente importante que, primeiro, você faça essa reflexão, interagir consigo mesmo, avaliar-se a si mesmo, verificar o comportamento que você vem tendo, que você teve, que você está tendo, ok? Equilibrar suas emoções, uma transformação. Eu vejo aqui a necessidade extrema de uma transformação no que se refere às suas emoções, uma mudança radical, um chamado para a cura, para a renovação, enfim. Vejo aqui a extrema necessidade de uma mudança, uma transformação, para que essa situação não permaneça. É um momento de você interagir consigo mesmo. Um momento de introspecção, de busca de respostas, de você avaliar-se a si mesmo e verificar onde é que você possivelmente errou ou não errou, como errou, com quem errou, o porquê dessa situação, até que ponto você teve alguma participação nesse processo, ok? Buscar, veja bem, exercitar, buscar um entendimento com essas pessoas, ou seja, verificar até que ponto, aonde é que você precisa ceder, onde é que você precisa perdoar, a quem você precisa perdoar, para que você não continue aqui, nessa situação de 9 de espadas, de culpa, uma pessoa se sentindo culpada por uma situação. Então é um momento de você verificar-se a si mesmo, interagir consigo mesmo e buscar respostas, buscar uma saída para essa situação.
um momento muito importante para você fazer essa reflexão. Não importa até que ponto você tenha tido alguma participação, ou seja, até que ponto você causou ou não causou essa situação. O importante aqui é trabalhar suas emoções, interagir consigo mesmo, buscar um equilíbrio, buscar uma transformação de dentro para fora, ok? A cura, a renovação que traz, que cria, que abre caminhos, que cria um cenário de esperança, de novos caminhos, de novos rumos e de portas abertas para você. Então, é um momento de avaliação, de autoavaliação. Agora eu quero saber como você fica diante dessa situação, diante desse convite, desse chamado aqui para esse momento de autoavaliação, de transformação, de equilíbrio das suas emoções. Eu quero saber como você fica, como é que você vai ficar diante dessa situação, Câncer. Por favor, tarô. A carta do eremita, o 4 de copas e o 2 de espadas. Poxa vida, Câncer. Poxa vida. A carta do eremita, o 4 de copas e o 2 de espadas. Aqui eu vejo você em busca de paz. Aqui é uma pessoa que necessita que... Aqui você continua num processo de isolamento. Aqui é uma pessoa que está em isolamento, em busca de paz. Parece que você não consegue, digamos assim, encontrar as respostas que você precisa encontrar. Ou seja, aqui eu vejo você num processo muito longo de introspecção. Um processo que se arrasta, que se estende, aqui me fala, veja bem, 4 de copas, aqui me mostra uma pessoa indecisa, insegura, uma relutância em se abrir, em buscar, veja bem, uma pessoa que está insegura, não consegue decidir, uma pessoa que está ali com as suas energias paradas, uma pessoa que está estagnada, não consegue se abrir, não consegue se relacionar com as pessoas, enfim, uma pessoa que está num processo de, um processo que se arrasta por muito tempo, de introspecção. Até quando esse quadro vai continuar, Câncer? Até quando esse processo de estagnação vai continuar na sua vida? É importante atentar para esse chamado aqui, equilibrar as suas emoções, uma transformação radical de dentro para fora, cura, renovação. Aqui eu vejo você, 2 de espadas. Aqui fala de distanciamento, de conflito. Você continua com conflitos. Aqui você está querendo se afastar, se fechando para todos à sua volta. Isso é preocupante. Uma pessoa que se afasta de todos, uma pessoa que se distancia de todos, ou seja, uma pessoa que continua com conflitos internos. Isso é preocupante. Então, Câncer, eu vou repetir mais uma vez, é importante você refletir, é importante essa autoavaliação, é importante você, se dirigir-se a si mesmo, é importante você buscar o equilíbrio das suas emoções, é importante que haja uma transformação das suas emoções, ou seja, uma transformação, uma mudança radical, de dentro para fora. A cura, a renovação, é importante você trabalhar isso, para que esse estado aqui de estagnação, de isolamento, de distanciamento,
venha, veja bem, chegar ao fim, ou seja, uma situação que já se prolonga por muito tempo. E você não consegue se libertar, você não consegue se desprender dessa situação. Uma pessoa que está num processo de estagnação, que se arrasta por algum tempo, uma pessoa que se isola, uma pessoa que se distancia, aquele que se isola insurge-se contra a própria sabedoria. Então é importante se libertar dessa situação. É importante, veja bem, tirar esse peso da sua consciência de culpa, porque é exatamente isso que está te mantendo nessa condição aqui, de isolamento, de distanciamento, enfim, de um processo de exclusão. Então fica aqui o convite, fica aqui um chamado do tarô, a carta do julgamento, a carta da temperança, a carta da morte, a carta da estrela, um chamado para que haja uma transformação, uma mudança radical de dentro para fora, para que através dessa mudança, dessa transformação, através da cura, possa haver uma renovação. Através de todo esse processo de cura, de transformação, de dentro para fora, que esse processo prolongado de estagnação chegue ao fim. É preciso botar um ponto final nessa situação. É preciso você se libertar desse processo de culpa, desse sentimento de culpa que está te causando, veja bem, toda essa situação, te colocando, te mantendo você num processo de distanciamento, com conflitos internos, indecisões, insegurança, relutância em se abrir para os outros. Ou seja, uma pessoa que está simplesmente, num processo de estagnação, de isolamento. É preciso, é extremamente necessário romper com essa situação, buscar uma transformação, o equilíbrio das suas emoções, permitir-se curar, se renovar, para que pontes venham ser construídas, ou seja, para que você venha derrubar esses muros. Muros fala de divisão, fala de distanciamento, para que esses muros sejam derrubados e para que pontes sejam construídas. Pontes falam de aproximação, ou seja, primeira coisa é você trabalhar suas emoções, buscar uma transformação, uma mudança radical de dentro para fora, para que esse sentimento de culpa, veja bem, seja dissipado do seu coração, buscando uma renovação, novos caminhos, novas portas e pontes que possam permitir você sair desse estado de estagnação e voltar à sua vida normal, com as suas emoções transformadas, você curado, transformado e se permitindo, veja bem, sair dessa situação. Eu, sinceramente, espero muito que isso aconteça, torço muito para que, de fato, você saia dessa situação, tire esse peso que está sobre você de culpa, ou seja, que realmente, Câncer, você possa sair desse quadro, dessa situação, que você se liberte dessa situação, ok? E que você volte a ser uma pessoa feliz, uma pessoa que, através da cura, da transformação de dentro para fora, você volte a sorrir, você volte a construir pontes entre você e as pessoas, enfim, são os meus sinceros votos, ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima, uma excelente semana para todos e até a nossa próxima leitura.